Seja bem-vindo a mais um MZ Playbook, onde eu tenho a honra de trazer profissionais que são referência no mercado, para compartilhar um pouco da sua jornada, background e principalmente trazer conhecimento para você. Hoje se prepare para uma aula de FDICs, com uma gestora que ela não é só pioneira, mas sempre é especializada em FDICs no Brasil, mais de 30 anos no mercado. Com muito orgulho vou trazer para vocês hoje Eduardo Siqueira, certo, tropa? Certo. Hoje teremos aqui a presença do Eduardo Siqueira, da SRM. Muito obrigado, Eduardo, pela sua presença aqui hoje com a gente. E espero que seja uma aula que você dê de FDICs e outros produtos aí que você queira mostrar ao nosso público. Legal. Obrigado PH, obrigado Alexandre, obrigado pela MZ, essa oportunidade. Vamos falar um pouco aí do mercado de FDICs, né? Tentar passar o máximo de informação, que eu acho que é isso que a gente precisa. É um bom momento, o FDIC está aí, né, vamos dizer, em ebulição, na moda, com várias coisas acontecendo, então vai ser um prazer aqui passar essa mensagem, diversificar esse conhecimento. Pô, a gente que agradece estar aqui, não percam, em breve, o episódio completo. Vamos lá, vamos começar esse bate-papo aqui, que eu estou super ansioso com o Eduardo Siqueira. Obrigado novamente por estar aqui conosco. Pô, para vocês que não conhecem, mais de 30 anos de mercado, formação pelo UFRJ, MBA pelo IBMEC, BCN, Ágora, Plural, Fator e desde 2021 é diretor de RI e DCM da SRM Assets, acertei? Isso aí, obrigado. Conta um pouquinho, cara, por que você entrou aqui nesse mercado de capitais, desde a tua época de auditor até aqui, foi há alguns anos. Conta um pouquinho do Eduardo. O mercado sempre foi uma coisa assim na minha vida, quando eu comecei, né, mais novo, faculdade e tal, tinha um deslumbramento, né, acho que foi uma época muito forte ali do mercado open market, né, mercado financeiro no Brasil, aí, final dos anos 80. Então comecei por essa via de bancos de investimentos, vim aqui para São Paulo, né, no boom aí do mercado financeiro também. O mercado financeiro era originário, né, do Rio de Janeiro, era muito forte, bolsa. Teve todo esse movimento para São Paulo e os profissionais vieram juntos, né? Então foi nesse movimento que eu vim para São Paulo. No primeiro momento para trabalhar com tesouraria. Então era trader, tesouraria, o BCN era uma referência aqui nesse segmento. Depois foi comprado pelo Bradesco, fiz toda essa mudança pelo Bradesco também. E aí depois o mercado foi mudando, né? Você tinha uma dinâmica diferente do que é hoje, era uma coisa muito mais de telefone, balcão. Foi tendo o que a gente chama de eletronificação do mercado, hoje é tudo numa tela, né? Os trades e tudo mais. E aí eu fiz uma mudança de carreira e fui para a área de mercado de capitais, né? De estruturação de deals, de dívida, de equity, mais especificamente em dívida. E aí foi para esse caminho todo nos bancos de investimento, Plural, Fator, e agora, né, nesses últimos 3 anos aí, né, desde setembro de 21, lá na SRM, responsável por toda essa parte de RI, captação, e o que é muito importante, estruturação, né, que a gente faz a estruturação dos nossos veículos dentro de casa, né, isso é bem legal. Vai ser uma aula, eu falei para vocês, como sempre, aqui meu parceiro de tênis, que não ganha de mim já tem um bom tempo, Alexandre Trócoli, que já foi na Bolsa, já pegou a época de trading floor lá de gritaria. É isso aí. É verdade. Peguei Bolsa do Rio e Bovespa. Legal. Com pregão físico. Foi, ali, né? Ficava ligado com o operador lá embaixo. É verdade. Mas, Eduardo, me fala aí um pouco sobre a SRM. Como é que começou a SRM? Tá. A SRM tem 20 anos, né, de atuação nesse mercado de FDIC, mais especificamente nessa tese, né, de FDIC multicedente, multisacado. É um business, é um negócio fundado por 2 irmãos, tá? Salim e Marcos Mansur, que fundaram a empresa há 20 anos atrás e continuam até hoje à frente do negócio, né? É uma empresa familiar. Os filhos de ambos já estão também na empresa, né, para fazer essa sucessão, né? Então é um negócio muito consolidado, né? O que a gente gosta de falar, muito sólido, né? Já passou por várias oscilações de mercado, de muita euforia, diversas crises, né? Então, isso que a gente gosta de falar, que é um business testado,
né? Então, eles começaram isso lá atrás, foram pioneiros mais especificamente nessa tese de multicedente e multisacado, né? A regulamentação do FDIC é mais ou menos dessa época, aí, 2003, mais ou menos. Tiveram alguns primeiros FDICs, mas eram algumas teses de monocedente, como alguns FDICs ficaram famosos na época da Parmalat, da Químico, né, que eram grandes nomes e tal. Mas o primeiro com essa tese específica de multicedente, multisacado, foi da SRM, com os irmãos Marcos e Salim Mansur. Eu vi que você tinha comentado com a gente já por ano mais de 3 bilhões. A gente faz mais ou menos por ano uma média aí, um número assim, 3 bi de operações de crédito, né? E hoje com mais de 2.000 clientes aqui rodando com você. Os nossos clientes são os cedentes, né? Então isso é uma coisa interessante na nossa tese, que a gente tem originação própria, né? A CRM não compra operações de terceiros, a gente não tem consultor de crédito, que a gente tem uma equipe comercial, são quase 80 gerentes de conta espalhados aí pelo Brasil, sul, sudeste, centro-oeste, capitais interior, que são funcionários, né, gerentes de conta, que estão junto às empresas, diretamente junto às empresas, originando essas operações de crédito, né, para a SRM. São funcionários da SRM que trabalham só para a SRM. Então, essa que eu chamo, né, que é essa pujança, né, essa quantidade que a gente tem de originação, é muito importante para o nosso negócio. E é mais ou menos isso, né? Hoje em dia você tem ali ativos dentro da SRM, no fundo, mais ou menos uma ordem de grandeza dessa de 2.000, 2.500 cedentes, mas esse número, assim, daqui a 3 meses não são os mesmos 2.500 cedentes. Já vai rodar, já são outros, né? O negócio, a pessoa opera, as empresas operam, depois voltam, né? Não é uma coisa contínua, mas a gente tem essa originação perene, que eu digo, né? Eu estava ansioso pelo nosso bate-papo aqui, acho que não só pelo pioneirismo de vocês, mas assim, hoje vocês são referência, principalmente nessa parte de transparência, toda a questão da capacidade técnica. Para o pessoal conhecer mais, o que difere uma boa análise aqui de crédito no Brasil? Ou tem muito produto, como vocês originam também, o que torna vocês um olhar específico para trazer bons produtos aqui para... Legal. A gente tem, assim, é muito forte na nossa tese a questão da pulverização. Né? Então, assim, essa capacidade de originação, que eu sempre gosto de falar dessa palavra, essa pujança, esse excesso, né? A gente consegue pulverizar o fundo. Né? Então, eu nunca estou com uma parte grande do fundo, um risco grande do fundo, com uma exposição única em um grande nome, ou um grande sacado, ou um grande cedente. A gente sempre está com um fundo muito pulverizado. Inclusive, eu tenho isso tratado e estipulado no regulamento do fundo. Tá? Para você ter ideia, o maior risco que a gente pode ter dentro do fundo não pode ter mais de 3% do PL. Então vai ter uma grande surpresa para um default de um... Esse que é o negócio. Então, sempre, sim, vai ter alguns casos que vai ter inadimplência. Perfeito. Mas ele representa pouco do meu fundo. Então, ele não é capaz de derrubar, vamos dizer assim, a saúde financeira do meu fundo. E como é que a gente compensa isso? São 2 pilares muito fortes. A pulverização e a precificação. Né? Então, eu tenho taxa, né, aqui no ativo, né, esse spread que a gente trabalha, as operações de crédito, que caso um ou outro desse mar de operações que a gente faz pequenas não tenha inadimplência, essa taxa, esse excesso de spread consegue trazer essa saúde financeira para o fundo. Né? Então, essa combinação que é muito importante. E pelo que você tinha me falado nos bastidores, o foco são médias e grandes empresas. Sim. A gente não pegar empresas menores de operação com um risco muito alto. Assim. O cliente, digo aqui que a gente faz 90% das operações, é um cara middle, né, uma empresa de middle, um cara que fatura aí de 100 a 600 milhões ano. Tá? Então, grande parte está ali. Tem o cara de 50 milhões? Tem. Tem o de 1 bi? Tem. Mas o bolo... mas ele vai estar dentro também de uma... o universo maior aí, acho que 90% seria esse universo aí de 100 a 600, um cara middle market. Uma coisa assim que a gente gosta, né, que a maioria da nossa carteira é
é um cara, uma indústria, né, uma operação fabril mercantil, né? É alguém que faz alguma coisa, entrega, Com ativos reais também. entrega um ativo, entrega alguma coisa, né? E aí quando ele entrega essa coisa, ele faz essa venda, ele emite uma duplicata que ele vai receber lá na frente. 90 dias, 60 dias, aí é um acordo operacional entre as partes, né? Mas a força desse recebível aqui no Brasil é muito grande quando você tem uma entrega, né? Você não deixa de pagar o seu fornecedor, Claro. né? Isso é um tiro no pé. Você para de pagar o seu fornecedor, mas ele não te entrega mais, Acabou o business. você não acabou seu business. Então, quando você tem essa entrega, né, é muito forte. O que a gente gosta de falar, e historicamente é o que a gente observa, que é muito forte. Se for pegar a minha inadimplência ali, pouquíssimo da inadimplência que eu tenho é um risco de crédito sobre um recebível performado. Porque ele tem prioridade, né? Ele tem a prioridade, se ele parar isso, ele para o business. Então, a gente fala que são duas coisas que ele não pode parar de pagar. Funcionário, então todo mundo levanta e vai embora, se ninguém vai trabalhar para você, e o fornecedor. Perfeito. Né? Então ele tem que ter esses dois, ele não pode parar de pagar. Então, assim, o problema de crédito, quando você tem esse recebível performado, é muito pequeno. É muito pequeno. Então a gente trabalha também com checagem, tudo a gente tem uma grande área de checagem que está, né, ligando para ver a veracidade desse recebível, tudo num enfoque estatístico, né? Como a gente tem várias operações pequenas, né? Então, quando tem valores imateriais para mim pegar e fazer uma checagem, mas você tem ali uma cobertura estatística da carteira nessa parte de checagem também. Como se faz esse acompanhamento? Como você disse, acho que tem várias yellow flags que podem acender do lado quando tem um problema, ou às vezes quando não é um problema, foi só uma ruptura pequena de algo. O que vocês fazem de acompanhamento? É alguma coisa trimestral que vocês estão olhando? Como que funciona o acompanhamento da carteira? Cara, nosso acompanhamento é diário, ali na risca. Né? Isso que é legal. Foi bom essa sua pergunta, porque alguns elementos que eu trouxe aqui, né? Muita originação, pulverização, muitas contrapartes. A gente falou dos cedentes, que são os nossos clientes, são mais ou menos uns 2.000. Mas de sacado, eu tenho mais de 100.000 na carteira hoje. Então, como é que você consegue, né, controlar? E você usa tecnologia para fazer isso? Que eu ia chegar. A SRM é uma empresa de tecnologia. É engraçado. Essa quantidade de que eu sacado. Cheguei, né, quando eu comecei, o Marcos e o Saris falavam, olha, cara, a gente é uma fintech antes de criar o termo. Há 10, 15 anos atrás, já é um investimento de tecnologia muito grande, muito disruptivo. E continua, é algo perene na empresa. Né? Então, a gente consegue fazer tudo isso com investimento em tecnologia. Né? Então, foi engraçado que assim, a gente é muito mais um business estatístico de tecnologia, de controle e follow-ups dessa carteira e precificação do que propriamente um business de análise de balanço. Né? Apesar da gente ser um fundo de investimento em direito creditório, né? A palavra crédito pode remeter a esse tipo de análise, mas sim, é um business muito mais estatístico e muito tecnológico. Né? A gente consegue processar toda essa quantidade de operações, ter esses dados, né? Fazer esse acompanhamento com muito investimento em tecnologia. Então, hoje, para você ter ideia, a SRM tem 300 pessoas, ordem de grandeza, tá? 1/3 é tecnologia. Olha. Então, eu tenho 100 pessoas, né, espalhadas aí pelo Brasil. Hoje, o pessoal de tecnologia, né, não vai mais não precisa ficar no escritório, então a gente tem o pessoal todo espalhado. Então, pra você ter uma ideia, então é muito tecnológica, a empresa é muito tecnológica. Pra você ter ideia, assim, coisas que hoje são commodities no mercado, duplicata digital, CCB digital, assinatura digital, a gente fez isso lá atrás por uma demanda, por uma necessidade do mercado. A gente foi e fez coisas que só foram ser reguladas, assim, né, a CVM depois só foi evoluir anos depois, né? O mercado acaba saindo na frente, faz, e depois
o regulador acompanha essas evoluções. Então, a gente já fazia isso lá atrás. A gente tem um assinador próprio, você vê há 15 anos. Né? Um grau de avanço, né? Sempre foi muito disruptivo nesse sentido. Você pega, hoje uma análise de uma empresa listada, hoje a gente apoia próximo de 800 mil empresas listadas na NZ. Você vai receber a informação 45 dias depois do fechamento do trimestre. Então, um evento que aconteceu agora, você vai ter um delay aqui de 4 meses e meio para chegar na sua mão. E onde aqui vocês estão olhando quase que em tempo real, né? Se for uma análise diária aqui dos indicadores, Sim. vocês estão dentro da operação. Sim. Que se no sinal de fumaça vocês já estão olhando. E como o nosso ativo tem um prazo curto, essa gestão ativa é vital, né? É vital, e aí que você consegue ir para os caminhos, né? Ou que você fazer um movimento mais conservador, ou um movimento mais arrojado, é com esses dados diários, né? E com essa gestão ativa, você consegue, porque a carteira tem um prazo curto, né? Então, você tem que estar sempre ali no dia a dia. Isso é um diferencial nosso também. Estamos lá todo dia, gestão ativa do fundo. E nessa trajetória da SRM, 20 anos, né? Isso, Em que momento vocês resolveram entrar para esse mercado de FDIC? Não, a SRM nasceu como FDIC. Nasceu como FDIC. Anterior a isso, era uma empresa, um movimento de factoring, né? Foi uma coisa que ficou muito grande no Brasil. Lá, ela começou como uma factoring. Era factoring, né? Ainda não existia o veículo. Né? O FDIC, como regulamentado, né? O veículo, não existia. Eu estou enganado aqui se foi 2003 ou 2004 que a CVM saiu com a regulamentação. E foi legal porque a CRM, né, o Salinho e o Marcos, como faziam essa atividade da Factory, eles já sentiam necessidade de um veículo com mais governança, né, para poder fazer esse salto de você conseguir acessar investidores institucionais, né, um veículo com governança, que você pudesse alavancar mais o seu negócio. E aí, quando saiu o FDIC, né, os dois falaram, cara, esse era o veículo que a gente quer para alavancar e crescer o nosso negócio, e não deu outro. O CRM saiu na época de 10, 20 milhões de dólares para $1,5 bilhão, né, de reais. Né. Foi uma alavancagem, conseguiu chegar nos investidores institucionais, né, e aí a história foi desse crescimento. E quais são os FDICs que vocês têm estruturados atualmente? Tá. Sim, em termos de tese, é a mesma, né? A gente gosta de falar isso, que é engraçado. A gente é basicamente um monoproduto. Né? A gente só compra recebível, a gente só compra duplicata. Muitas pessoas, quando não conhecem, falam, vocês fazem FDIC, já dá aquela ideia que é um amplo, né? Vocês trabalham com crédito. Sim, trabalhamos com crédito. Você pega um imóvel, pega uma frota de carro? Não. Não. A gente não faz, a gente só compra. Vocês são focados em recebível. Então, há 20 anos a gente compra recebível, a gente compra duplicado. Todo mundo na empresa sabe trabalhar com recebível, com duplicado. Pega meu imóvel aqui. Não, a gente não sabe trabalhar com imóvel, a gente não vai trabalhar com imóvel, a gente não vai trabalhar com carro. É a compra do recebível. Então, todos os processos, toda a parte de governança, contratos e tal, está tudo ajustado para isso, que a gente fala que é monoproduto. A gente vende Coca-Cola. Semana você vê aqui a Coca-Cola, amanhã a Coca-Cola. A gente só tem isso para fazer. Então, o que é interessante que você falou dos FDICs que estão estruturados? Eu não tenho muitos FDICs, né? Eu não preciso ter, porque a originação aqui é sempre a mesma tese. Né? O que difere aqui os veículos são alguma questão do funding, né? do passivo que está nesse veículo. Então, o FDIC Exodus, que é um FDIC que tem um histórico muito grande, né, muito conhecido no mercado, a gente teve parcerias vencedoras aí no passado com plataformas e tudo mais, chegou muito, né, na pessoa física no passado. O que acontece? Esse FDIC, então, eu tenho ele lá com passivo institucionais, com passivo diversificado, compro esses recebíveis. A gente tem um outro FDIC, que é um FDIC em parceria com o BNDES, que foi fruto do edital que teve durante a pandemia.
Então, é um veículo, é um fundo destacado, porque tem essa particularidade com o BNDES e essa particularidade desse edital. E agora, recentemente, a gente fez também uma debênture, né? Eu vi, foi Foi recentemente, a gente até trabalhou isso aí bastante para dar visibilidade, né? Então é uma debênture, a gente tem uma securitizadora no grupo, então essa debênture foi emitida, 275. Foi 275 milhões, a gente emitiu essa debênture, que nada mais é que E foi a primeira. Foi a primeira que a gente fez, né? Ela compra os mesmos recebíveis que a minha área comercial origina, mas com ela a gente teve a participação de um investidor âncora, né, que ajudou a gente. Depois a gente foi ao mercado para distribuir o restante, mas foi bastante importante que a gente conseguiu trazer a FIT de novo, esse relacionamento. A gente tinha um relacionamento lá atrás, por algumas razões de mercado acabou que ficamos algum tempo e retomamos agora com a FIT nessa debênture. Então foi muito interessante que a gente conseguiu acessar alguns outros bolsos, né, uns bolsos mais institucionais. Então, basicamente, eu tenho esses 3 veículos e todos compram, né, bebem na mesma fonte da área comercial aqui, que é essa originação de recebíveis. Então, a diferença é mais pelo passivo do que propriamente de teses. Tá? Eu acredito muito nessa questão do foco e da especialização, em vez de você ir com a maré, de falar, nossa, agora é FI, agora volta para cá, alta renda, baixa renda. Eu acho que isso destaca vocês aqui no mercado. Pegando um pouco desse ponto, você falou do investidor institucional, de regulamentação, a 175 abriu a possibilidade da pessoa física entrar. Como que você está vendo essa mudança aqui, até vocês? Como vocês estão vendo essa captação de pessoa física? É um foco também da gestora? Legal. Assim, só para ser um pouco mais específico, a pessoa física poderia, antigamente, era o investidor profissional, o investidor qualificado. Né, que tinha aquelas restrições e tal. E agora, realmente, ele abriu para o varejo, né, que a gente chama 175 vezes. Vocês já estão no varejo? Então, vamos lá. A gente já adaptou, o nosso fundo está adaptado para 175 e pode receber os investimentos do varejo. O que está acontecendo nesse momento do mercado? Né? E até um paralelo que eu gosto de fazer com o que aconteceu com os fundos imobiliários no passado. Né? Hoje o fundo imobiliário é bastante, né, aceito e diversificado, e todo mundo tem nas carteiras, né? Compõe muito bem as carteiras nas teses de diversificação de risco. Né? O brasileiro gosta, né? O tijolo ainda Mas eu acho que entra muito bem na tese de diversificação, né? Não bota tudo todas no mesmo pote, né? Então você tem lá o renda fixa, você tem bolsa, você tem fundo imobiliário, você tem um multimercado, você tem um cambial, você tem o tesouro. Você vai abrindo um leque ali para você, então, encaixa. Né? Então, quando o fundo imobiliário começou, ele também não era uma unanimidade, né? Tinha todo esse entrave cultural, quando você não conhece uma coisa, você já fica mais arredio, né? Vamos entender aí, né? Como é que é esse negócio. E aí foi muito importante nesse primeiro momento o surgimento dos fundos de fundos, né? Que era uma tese bastante interessante. Eu sou um gestor profissional, eu vou escolher aqui bons fundos, você investe comigo e você vai começar a conhecer esse universo. Isso foi bom para foi bom para diversificar esse conhecimento, e depois o investidor começou a ter o discernimento, né, e escolher os próprios fundos imobiliários, aí ele já começou a alocar diretamente. Eu acho que esse é um caminho interessante também para o FDIC nesse primeiro momento. Né? Então, o que a gente tem visto aparecer nas primeiras iniciativas é realmente esse Fund of Funds, né, um FIC, aqui no nosso segmento mais específico é o FIC-FDIC. Então o gestor falou, eu conheço bons fundos, eu sei analisar, entra aqui comigo. Então a gente está vendo que o varejo está começando por aí, né? Mas temos sim já o produto estruturado, estamos conversando com a plataforma, né? As plataformas hoje aqui tem o investidor pessoa física ali, né? Porque é muito granular, claro. Né? Não, assim, fica muito difícil para as gestoras irem direto no cliente pessoa física. Então a gente acaba sempre procurando as plataformas e as plataformas vão difundir
essa informação, vamos distribuir e tudo mais. Ainda estamos conversando, tentando chegar aí num denominador comum para ver como é que faz, mas eu acho que o mais importante é isso, né? Vai começar a vir esse fundo de fundos, e é bem interessante. E, assim, para nós, é o que eu sempre falo, a gente quer estar junto dos gestores, eu me coloco à disposição para que esse processo de aculturamento, né, de você Educação. quebrar o gelo educacional, é muito importante. Então, estamos juntos, CRM é referência, vamos para a mídia, vamos falar, vamos passar informação, que você distribuindo essa informação é natural. Acho que você falou a gente está falando de educação aqui, eu acho que é primordial para o desenvolvimento do mercado. O conceito de diversificação, de carteira. Isso. O conceito até de isso não é renda fixa, porque brasileiro às vezes olhou o fundo imobiliário, achou que era renda fixa, e de um dia para a noite... viu que não era. Viu que não era e viu que às vezes não tinha liquidez para um saque imediato, né? Então, acho que a educação é o caminho. Acho que diversificação de carteira, ler fatores de risco e confiar em bons gestores. Acho que esse é um bom horizonte aqui para o Brasil. Né? É verdade. E por que você acha que esse mercado FDIC ele ficou tão atrativo, assim, de pouco tempo para cá? Né? O que aconteceu no mercado que mudou essa visão do investidor? Teve a parte regulatória, né? Daí que aconteceu de taxação, né? de fundos exclusivos, tudo que aconteceu esse ano, né? Que também sobre a oferta de produtos isentos, né? Você tinha as regras lá de LCI, LCA, CRI, CRA, entrava muita coisa junto ali, que mudaram, né, essa oferta. Então teve esse pessoal, né, gestores, todo mundo que está com fazendo a gestão desse patrimônio, desses recursos, de uma hora para outra eles entregavam um resultado, né? De uma hora para outra, com essas mudanças de mercado, viram que ficou muito mais difícil entregar aquele resultado histórico e tiveram que procurar alternativas. O primeiro movimento, que foi um movimento claro e mais óbvio, foi os papéis de empresas, né, dívidas corporativas com baixo risco, né, que são os ditos high grades, né, são papéis com riscos mais óbvios. Você teve um fechamento de taxa, né, porque o spread de crédito sempre existiu. Perfeito. Tem o spread de crédito, e então teve uma enxurrada de dinheiro procurando esse spread de crédito. Naturalmente, o spread de crédito caiu e ficou mais achatado como está hoje. E o segundo passo foi os estruturados, né? Então, todos esses o FDIC está dentro desse segmento, né, estruturados, como outras operações de debêntures, de infraestrutura, e outros ativos, que por ter uma estrutura, né, mais robusta, mais complexa, consegue ter uma rentabilidade maior, né? Então, foi um movimento natural, né, dos gestores, né, dos alocadores, procurando ativos com mais taxa para entregar uma rentabilidade histórica que ele sempre entregou. E aí, o segundo momento, depois do fechamento de taxa desses debêntures, né, dos títulos dos dívidas corporativas mais high grade, foi o FDIC e esses estruturados. Então, tem muito interesse hoje em dia, né, do mercado por esse tipo de ativo, e a gente acha muito bom, né, para a gente é um bom momento. Eu acho que também teve isso do lado do passivo, né, do dinheiro, né, do lado do ativo, que deixa o mercado de FDIC hoje num momento muito de ebulição. De ebulição, que você fala que é a tempestade perfeita, né? Teve tudo que aconteceu no ano passado, com Light, Americanas e tal, né? Aquele temor ali no mercado de crédito. Você teve uma oferta, né, reduzida de crédito, né, por parte dos bancos. Os bancos estavam muito desenvolvidos, como sempre, nesses casos mais específicos de grandes players, né? E então você tem uma redução de oferta de crédito no mercado, e do outro lado
do lado do passivo dos investidores, procurando o FDIC por ter essa rentabilidade maior. Então, foi uma condição perfeita para a gente, porque tem mais empresas procurando, né, demandando crédito e procurando os fundos, procurando os FDICs por essa necessidade de crédito. E, por outro lado, você também tem os investidores procurando essa rentabilidade. E vocês estão, se eu estiver errado, vocês estão num nicho de mercado que o banco às vezes não dá uma atenção especial. Como vocês estão olhando na questão do ticket, vocês entram em sweet spots aqui, bem interessante. Assim, perfeito o que você falou, é por aí, assim, a empresa, essa empresa Mido e tudo mais, ela tem uma necessidade de crédito, né, de fluxo de caixa e tudo mais, que os bancos não conseguem oferecer. Né? Foi a primeira que o banco fechou, que ele não vai ter essa atenção ao detalhe que vocês têm no daily. Então, essa demanda veio, né, com mais força ainda para cima dos fundos, e os fundos tiveram um papel importantíssimo, né, e ainda tem, né, os FDICs têm um papel muito importante de dar esse funding, né, essa demanda aí de fluxo de caixa e tudo mais das empresas. Os fundos são muito importantes. E essa alta atratividade, uma melhor rentabilidade, com certeza você está enxergando 2025 como um ano muito bom para os FDICs. Sim, muito bom. A gente gosta muito da projeção para o ano que vem. O mercado está aquecido em termos de atividade econômica, né? Os números de PIB, de atividade econômica surpreendendo para cima. Isso no nosso mercado é gasolina. E com a taxa subindo, né? A Focus está 11,75 agora no final do ano. E se vier investment grade, então o negócio vai bombar, né? Tudo está, né, contribuindo. Né? Mas acho que basicamente o funding, né, você ainda tem muita atratividade, né, dos alocadores, de quem está ali tomando a decisão em cima do recurso. Então ainda olham, estão procurando o FDIC. Por outro lado, toda essa parte de oferta de crédito e mais ainda essa gasolina do PIB e atividade econômica. Então, assim, no curto prazo, que a gente chama aí mais ou menos curto, médio prazo, uns 6 meses, a gente ainda está com uma previsão muito boa para o ano que vem, especificamente do nosso mercado, né? Tô falando do nosso negócio, o FDIC, acho que ainda tem a entrada do varejo, né, que assim, acho que aconteceu esse ano, as mudanças regulatórias e tudo mais, mas ainda de fato ainda não teve aquele boost da entrada, aquela primeira onda, vamos dizer assim. Então, eu acho que ainda está para acontecer com essa estruturação dos fundos, que agora já está aparecendo vários, né? Isso vai dar resultado, vai vir mais funding. E a SRM, vocês entram ainda esse ano em fundos de fundos? Não é o nosso negócio. Não é o nosso negócio, fundo de fundos. De novo, a gente faz a compra do recebível. Né? A gente é uma unidade de crédito, de fomento, estruturados em fundos, né? Muito mais por uma questão de otimização tributária, estrutura, tudo mais. Então é muito mais. Esse é o nosso negócio, né? É um business de crédito. A gente ganha dinheiro, o nosso resultado é na atividade de crédito. Mas é legal que vocês têm um baita DNA de mercado, com um DNA de inovação, de tecnologia. Eu tinha visto até recentemente a CRM Ventures, vocês fizeram no GIPS. Sim, foi. Um aporte, o que mostra que, por que uma gestora entende tecnologia? Que você já acabou de dar uma aula aqui, que vocês são a primeira gestora fintech aqui do Brasil. Cara, eu adorei nosso bate-papo. Acho que você é um cara que tem um background super bacana, uma jornada de carreira super bacana. Obrigado. E eu sempre gosto de terminar pegando sempre alguém que é referência no mercado. Pô, tem tanta gente jovem que te olha hoje como uma referência, que se você pudesse dar um conselho para quem está ouvindo, de carreira agora, de um cara que começou como, não vou usar o termo que a gente estava falando, mas como um bom estagiário de auditoria, até agora um diretor de DCM, de RI, passou por grandes aqui de gestores com background incrível. O que você dá de conselho para uma pessoa que está olhando hoje você aqui na frente, pode estar olhando um conselho de jornada?
Sim, acho que o principal, cara, é ter vontade de aprender, né? De conhecer e abrir o leque, né? Tentar estudar e conhecer mais diversas coisas, né? Isso só vai enriquecer a sua carreira, né? Não que você não possa pegar um nicho de mercado e trilhar alguma coisa que você goste, com certeza sim, mas abrir o leque, né? Tentar ver, mesmo dentro desse seu nicho, outras possibilidades, né? E, cara, trabalho, né? Tá ali, se dedicar, nunca fechar a porta para o conhecimento. Isso sempre vai enriquecer, talvez não numa coisa muito automática, né? Mas a carreira, ela vai, né? Você vai trilhando, de repente, uma coisa que você estava vendo e teve um conhecimento, um acesso a esse conhecimento no início da sua carreira, pode se refletir numa oportunidade daqui a 10, 15 anos, né? Então, assim, o conhecimento, eu acho que nunca é demais. É por aí. E quem quiser entrar em contato com a SRM, quais os canais, os melhores canais para... Pode ir direto no site, né, www.srmasset.com, direto. Pode procurar falar comigo diretamente também, Eduardo Siqueira, que Siqueira conhece, pode ser no LinkedIn, então posso deixar meu e-mail aqui, claro. eduardo.siqueira@srmasset.com, e estamos lá, a gente gosta muito desse, quando procuram, né, ainda mais nesse momento de ebulição desse mercado, a gente vê muita coisa, muita demanda por informação. E, de novo, assim, acho que é um papel muito importante da SRM, por ser a empresa que é, né, a gestora que é, nesse segmento, a gente participar ativamente desse processo de aculturamento e informação, que eu acho que a gente tem muito a passar. Vocês são pioneiros aqui, uma referência, uma aula, né? Uma aula. Tava ansioso e você vai ter que voltar aqui com a gente mais uma vez. Pô, é um prazer, adorei o bate-papo. Hoje, com certeza, fiquei à vontade. Mais sobre uma aula, cara. E legal. Parabéns aí pela tua jornada, pessoal. Parabéns pela SM. Obrigado. Essa veia de tecnologia, de diligência, transparência, governança. Acho que são fundamentais aqui para vocês aqui. Além de LinkedIn, site, e-mail, nas ondas da Faria Lima, esses surfistas vocês vão encontrar. E obrigado, cara. Foi um prazer enorme. Prazer, obrigado, cara. Obrigado. Tchau, obrigado. Isso aí, gente. Fica conosco no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado.